Beleza, galera? Hoje é dia 15 de maio de 2018 e todo mundo deve ter acompanhado a ocorrência que aconteceu no último sábado, dia 12, quando uma policial matou um bandido na frente da escola da filha dela, momento em que ela estava participando de eventos ali em comemoração ao Dia das Mães, que seria no domingo, no dia 13. O que acontece? Tudo lindo, tudo beleza, tudo filmado, a imagem muito boa das câmeras que filmaram a ocorrência e tal, tudo redondo ali, tudo legal, mas como não poderia deixar de acontecer, ontem saiu publicado na Folha de São Paulo uma notícia para tentar manchar a imagem da polícia ou mesmo da policial, ou seja, falar mal, tentar denegrir a instituição policial militar, tentar trazer de novo o foco para a letalidade policial e etc. Eu separei aqui algumas coisas importantes que a gente pode analisar a respeito dessa ocorrência aí. Para começar, nós temos que parabenizar a policial militar pela destreza, pelo autocontrole e pelo profissionalismo que ela demonstrou nessa situação estressante aí, nessa situação que não é fácil. Então, graças a Deus, ela conseguiu agir certinho, conseguiu alvejar lá o ladrão e linda ocorrência, linda e maravilhosa, sem nada a falar a respeito. Segundo ponto importante para ser falado aqui. Você observa pelo vídeo que ela está a uma distância bem curta do marginal. Então, na hora que ele chega, ele já chega chegando, né? Então todo mundo ali, então ela está numa distância curta ali. O que é importante da gente falar? Que um tiro pegou no peito e outro tiro pegou na perna. Você imagina a situação, aquela distância, e mesmo assim, praticamente a queima-roupa, né? Muito perto, e mesmo assim um tiro ainda pegou na perna. Por que eu falo isso e por que é importante? Porque tem uns palhaços aí que fica falando assim, por que não atirou na mão? Por que não atirou na perna? Por que não atirou na arma, dentro do buraco da arma, do marginal e tudo mais? Para você ver que isso só acontece em filme. Você tem ali, envolvido ali, a emoção, o estresse da situação, a rapidez, que o negócio tem que ser rápido. Por isso que todo tiro deve ser mirado no peito do marginal. Por quê? Porque se você errar, você acerta na cabeça, ou você acerta na perna, ou você acerta no braço. Agora, se você mira no braço e erra, o próximo tiro você vai tomar. Então, esse é um detalhe importante, porque às vezes passa despercebido aí. Terceiro ponto importante para a gente observar é a presença do governador Márcio França lá, fazendo homenagem para ela no domingo. Lógico que foi uma decisão acertada dele, né? Me causou até um espanto, né? Não lembro de ter visto o governador aqui de São Paulo homenageando policial nenhum, por ocorrência nenhuma. Se foi, não foi divulgado. Mas enfim, ele foi lá. Agora, homenagem singela, né? Em pleno Dia das Mães, você entrega um buquê de flores. Não é nem um buquê, né? Deixa eu ver, tá a foto aqui. Parece um lírio. É um lírio, uma flor meio amulamba aí. Mas, querendo ou não, é a figura do governador do estado reconhecendo que a atitude dela foi a atitude correta. Só que não sejamos inocentes. O Márcio França, ele pertence ao Partido Socialista Brasileiro, integrante do Foro de São Paulo, esse partido, e você deve estar lembrando aí da teoria das tesouras entre PSDB e PT. Agora nós podemos ter aqui, para as eleições de 2018 para governador do estado de São Paulo, de novo a aplicação da teoria das tesouras, mas agora entre PSDB, representado pelo João Dória, e PSB, Partido Socialista Brasileiro, representado pelo Márcio França. Então o que eu imagino? Ele já capta aí o voto de quem não gosta do Dória, aí ele capta mais uns votos ali do pessoal mais esquerdistas aí e tal, e tenta captar um pouco dos votos das pessoas que gostam da polícia militar. Então eu acho que foi mais uma jogada política o que ele fez do que qualquer outra coisa, mesmo porque depois ele ainda ficou várias vezes se explicando, falou assim, não que a gente queira que houvesse um evento morte e tal, infelizmente o
o menino morreu e tal, mas a situação dela foi muito boa, a atitude dela, aliás, foi muito boa, ela não se acovardou, ela poderia ter se omitido, ela não fez nada disso. Então ele jogou aí foi bem político, jogou para gregos e troianos aí. Então, tá aqui minha opinião a respeito disso. Outro ponto importante, que agora é o que eu queria realmente desde o começo falar. Fiz essa introdução para falar a respeito da reportagem que a Folha de São Paulo publicou. Diz o seguinte na reportagem: governador contraria a polícia ao exaltar mãe PM que matou o criminoso. Para baixar a letalidade policial, estratégia de comando é contra enaltecer mortes. Eu vou fazer um parênteses aqui. Não foi enaltecida a morte, foi enaltecida a atitude da policial. O evento morte foi consequência. Se o ladrão não tivesse morrido, tivesse sido alvejado e foi socorrido e sobreviveu, ou se tivesse fugido, sei lá, mesmo assim a atitude dela deveria ser elogiada. Então, não está enaltecendo a morte do vagabundo, está enaltecendo a atitude e a ação que ela tomou. Simples assim. Vamos lá, a reportagem vai dizer o seguinte: o ato do governador foi criticado por especialistas em segurança pública pelo temor de que a homenagem possa passar mensagens equivocadas à tropa e à população. E aí a gente vem naquela velha história, né, dos especialistas em segurança. Quem são os especialistas em segurança que falam uma asneira dessa? Você já vai saber logo logo no decorrer da reportagem. Uma preocupação é que seja um incentivo às pessoas reagirem a assaltos, na contramão da orientação da polícia. Eu acho que essa situação de incutirem na cabeça da população para não reagir é justamente o resultado do desarmamento da população. Então, hoje em dia, eu sou a favor da pessoa reagir a um assalto? Depende. Depende. Na hora lá você vai saber se é para reagir ou não dá. Às vezes a pessoa é especialista em artes marciais e ela acha que a situação dá para reagir, ela reage, às vezes se dá bem, ou às vezes se dá mal, então varia. Mas não assim, absolutamente não reaja nunca. Depende. Depende. Agora, que a maioria da população é orientada, inclusive pelas forças de segurança, para não reagir, é justamente porque subentende que a pessoa, o cidadão comum, não anda armado. Então, como é que ele vai reagir? Outra preocupação é que a morte de ladrões seja vista pela corporação como algo incentivado pelo governo após a escalada dos últimos anos do número de mortes pela polícia. Seja vista pela corporação como algo incentivado pelo governo. O governo não vai incentivar nunca a morte. Quer dizer, nunca, né? Não sei. Às vezes num governo comunista, talvez. Mas o governo, em regra, não incentivaria a morte de ninguém. Só que, do jeito que a reportagem tá, dá a impressão que você tá falando com os policiais são todos assassinos ferozes, sangue no zóio, que tá louco para matar os outros. Matar alguém não é fácil. Então, se o marginal ali, que ele já não... ele é um cara imoral ou amoral, que seja... tá nem aí pra nada, pra ele é fácil matar os outros, mas uma pessoa de bem, uma pessoa decente, que estuda, não tem antecedente criminal, senão não entra na polícia. O cara estuda, se dedica, treina, faz um curso de formação de soldado da Polícia Militar, dura 1 ano, o cara se forma, o cara não sai na polícia pra querer matar os outros. O matar o outro é a exceção. É quando acontece algo igual aconteceu. Então, nessa situação, quem é que saiu disposto a matar os outros na rua? Foi o ladrão. Aí encontrou com a policial lá, agiu corretamente, matou o cara. Pronto, tranquilo. Então, toda pessoa em sã consciência agiria assim. Agora, por causa de uma ocorrência dessa, que deu certinho e tudo ocorreu bem, o Estado está passando uma mensagem que enaltece a morte dos outros. É balela. Balela, isso aqui é para te enganar. O coronel Marcelo Vieira Salles, novo comandante-geral da PM, havia manifestado preocupação nos últimos dias com a letalidade policial, apesar da queda no primeiro trimestre, e dado orientação aos subcomandantes de que reduzi-la era prioridade. Salles disse aos subordinados que a estratégia era a de evitar qualquer exaltação de mortes cometidas por PMs. A Folha apurou que ele fez críticas duras na última semana à política de premiação a policiais que matam criminosos e afirmou que sua filosofia era totalmente oposta a isso. Então, lembrando que quem nomeou, quem indicou o novo comandante da Polícia Militar foi justamente o novo governador, Márcio França. Ele trocou o comando-geral da PM quando ele assumiu.
Então, olha que incongruência, né? Então aí você começa a captar que, pô, eu acho, na minha inocência, que o Márcio França está captando votos. Está captando votos, pelo menos por esse discurso do comandante novo aí da Polícia Militar. Aí olha a foto que eles põem da imagem aqui da policial. Colocam lá o vagabundo deitado no chão, de bruço, ela pisando nele, apontando a arma para a cabeça dele, e ele com uma boquinha ali, como se estivesse gritando, agoniando. Na verdade estava, né? Tinha acabado de tomar o tiro. Mas dando a impressão que ela tinha praticamente executado ele. Então quem não assistiu o vídeo, sei lá, às vezes a internet do cara tá ruim, ele não consegue assistir, ele vê uma cena dessa, na cabeça dele já fica que a policial executou ele a sangue frio. Então, mais uma forma da Folha que te enganar. Questionado pela Folha se a exaltação a cabo não iria contra a política de desincentivo à letalidade policial, França disse que, abram aspas, a homenagem é feita porque é Dia das Mães, fecham aspas. Ou seja, mais uma vez, ele se safa, que tenta se safar politicamente, né? Falando que não estou homenageando pelo que ela fez, estou homenageando porque é o Dia das Mães, né? Então você vê aí a cara de pau dele. Continuando na reportagem, minutos após a cabo ser homenageada, no domingo, um episódio semelhante de reação a assalto envolvendo policial de folga ocorria em uma drogaria no Guarujá, no litoral paulista. Então eles mostram logo na sequência um vídeo de uma ocorrência que teve no Guarujá, do vagabundo entrou aqui, acho que numa farmácia, né, se eu não estou enganado, numa drogaria, e aí o policial vai lá, meio que se esconde, tal, às vezes, e o cara caçando ali, o ladrão caçando, até que um dá de frente pro outro, e o policial senta o sarrafo nele, e não sei se o cara morreu ou não. Ah, morreu, tá falando aqui, o assaltante morreu horas depois no hospital. Aqui continuou, o PM, a paisana, foi perseguido pelo ladrão até surpreendê-lo e atingi-lo com tiros. O assaltante morreu horas depois no hospital. Então eles tentam fazer uma relação como se tivesse alguma coisa a ver o que a policial fez com o que aconteceu com outro policial de folga lá no Guarujá. Nada a ver uma coisa com a outra. Meio que tentando te passar a imagem de que, assim, a policial foi homenageada no domingo, o Estado tá dando carta branca pros policiais matar todo mundo. Então, opa! O cara lá no Guarujá já foi lá e matou mais um. Essa que é a intenção deles. Olha que cara de pau esses vagabundos. Continuando, na disputa eleitoral deste ano, França tem buscado se afastar do rótulo de candidato próximo da esquerda. Olha aí que eu tinha acabado de falar. Conforme ele tem sido taxado por Dória, seu adversário. Aí a teoria das tesouras de novo sendo aplicada aí, agora só mudou o partido, né? Aí eles, aí eles conseguem enfiar o nome do Jair Bolsonaro de novo no meio da... Tudo que envolve alguma coisa policial, eles conseguem colocar o nome do Bolsonaro no meio. Abram aspas aí. Existe uma tendência, até pelo quadro de competição eleitoral, a disputa pela retórica da política de segurança. É o que se vê, por exemplo, também no caso do Jair Bolsonaro, candidato à presidência, afirma André Zanetti, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Lembra quando eu falei de especialistas em segurança, lá em cima, no começo da reportagem? Tá aí, ó. Pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Esse é um dos especialistas. Vai ter mais aí no decorrer da reportagem. Esse cara continua falando. Ele, o Márcio França, incentiva a ação policial como algo válido ou legítimo e tem como razão a disputa eleitoral, não a segurança pública. Fecha aspas. Também concordo que é por causa da disputa eleitoral que ele especificamente está fazendo isso. Mas a figura do governador do estado reconhecendo a atitude da policial é louvável. Isso é o que eu acredito. Depois aparece outro especialista em segurança pública, Rafael Alcadipani, sei lá. Rafael, professor da FGV, considerou a homenagem feita pelo governador como populista e irresponsável. Sabemos que a liderança afeta a tropa. Ao incentivar a ação, ele coloca os policiais em risco. Ai, meu Deus do céu, olha a asneira que o cara fala. Deixa eu ver se ele fala mais alguma besteira. Com a homenagem, incentiva que policiais reajam mais. Não se deve dar flores e medalhas em ação com mortes. A PM salva vidas todos os dias e não ganha medalha por isso. É um incentivo completamente errado. Que é um incentivo maior do que você ser reconhecido por uma ação que resultou no salvamento da sua vida ou de terceiros? O que eles querem, esses esquerdistas? Eles querem o policial acovardado. Tanto o policial quanto o cidadão de bem também. As pessoas, normalmente, aí da população. Eles querem um povo acovardado. Eles querem
ovelhas. E com essa atitude deles, a criminalidade só aumenta. Consequentemente, a letalidade policial também vai aumentar, porque os policiais vão começar a reagir a essa criminalidade que está aumentando. Acabou de sair no G1 aí, eu falei que eu não ia ler mais reportagem, mas um camarada meu que me falou, nem vi a reportagem. No G1, lá no Rio de Janeiro, parece que o cara tava roubando a moto do outro, o cara tava descendo da moto, o ladrão foi lá dar um tiro na perna do cara. Então, pra você ver, esses tempos aqui, acho que semana passada também aconteceu, tentaram roubar um cara aqui na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. O cara também meio que se assustou, a vítima, né, se assustou, tomou 2 tiros no peito. E para finalizar, o último comentário a última especialista em segurança, né, Samira Bueno, vai dizer o seguinte, abram aspas, você não parabeniza alguém pela morte de outra pessoa, ainda mais no caso de uma tropa com muitos problemas de letalidade policial e que vem afirmando que tentará reduzi-la. Ou seja, o problema não é o aumento da criminalidade, o problema é o aumento da letalidade policial. Há um confronto de mensagens entre o governador e a PM, fecha aspas, afirma Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Samira Bueno, a mesma que participou de várias palestras aí no Senado, junto com Lindenberg Farias e etc. Lá no final da reportagem, no último parágrafo, está escrito assim, sabe que o brasileiro não vai chegar até lá, né? O assaltante já havia sido preso por roubo, roubo de veículo, receptação, organização criminosa e ocultação de cadáver. O cara respondeu a 5 processos, né? Aliás, tinha sido preso por 5 ocorrências e estava solto. Essa é a pergunta que não quer calar. Ou ele estava foragido, ou saiu na saidinha, porque você sabe que Dia das Mães aí, né, aumenta a criminalidade no Brasil porque tem a famosa saidinha dos criminosos, independente dele ter mãe ou não, ele sai no Dia das Mães. Ou a terceira possibilidade, que é a justiça não foi feita. Às vezes ele foi solto na audiência de custódia, alguma coisa do gênero, e aí tá por aí. Ou responder esses processos quando era menor de idade, aí completou 18 anos, era tudo, né, o Brasilzão. Então, tá aí. Por que ele estava na rua? Vai saber. E no final da reportagem fala, a Secretaria de Segurança não respondeu se a PM terá proteção. Claro que a PM não vai ter proteção. Não sei por que colocou essa frase aqui, como se... essa frase dá impressão até que tá supervalorizando o vagabundo. Meio que agora ela corre risco pelo que ela fez. Ela é policial, pô. Casada com outro policial também. Corre risco de nada. O cara é um vagabundo. Morreu, já era. Pronto. Foi. Aí, imagino que seja por isso que colocaram. Qual a conclusão que a gente chega nisso aí? Numa ocorrência linda como essa, tanto essa quanto a que ocorreu no Guarujá, a mídia porca brasileira ainda consegue achar e utilizar de artimanhas para fazer a cabeça dos mais incultos. Então você vê as artimanhas que eles utilizam aí. Como eu sempre digo, a mídia ela trabalha com 3 correntes, né? Ela fala meias verdades, ou mente na cara dura, ou omite informação. Então, nessa aí ela vai fazendo a sua cabeça. Beleza? Só isso, forte abraço e até a próxima.